Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a nossa noite de domingo. E todos nós. E que, independente do dia que seja, que você vai ver esse evangelho, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, sexta ou sábado ou domingo. Que Jesus abençoe imensamente todas as noites e todos os dias. Que neste momento, por esta vibração, por essa conexão, que possamos ficar protegidos e conectados com o bem, com o alto, com o universo, com a criação de Deus, que é todo poder e bondade, que é luz e amor infinito, que se derrama sobre nós, curando nossos corpos, curando nossas almas, principalmente curando nosso espírito. Que a luz do Senhor Jesus penetre em nossos corações, nos transformando dia a dia em pessoas melhores. E que nós, religiosos, independente da religião, possamos ter o cuidado em nossos corações para que pelo menos um pouquinho possamos nos desmaterializar mais e nos espiritualizar mais. Que a luz de Jesus, de Deus, de todos os espíritos bons e todos os entes que emanam amor e luz, penetre em nossos corações e transforme nosso ser em paz, saúde e amor. Que assim seja. O evangelho de hoje, meu filho, qual é? Caracteres da perfeição. Os caracteres da perfeição. E tem alguma leitura complementar? Não. Sim. Vamos lá. Caracteres, posso começar ali? Pode. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. É como se fosse um manual aqui, né? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque, independente da sua idade, tanto no primário, quanto no ensino médio, quanto no trabalho, universidade, no que for, principalmente no trabalho, a gente é perseguido por pessoas, ou por espíritos que influenciam essas pessoas a nos perturbarem. Então é extremamente importante a gente ignorar isso e orar por essas pessoas. Sim. E você está falando com um adolescente, principalmente adolescente homem, né? Passa muito por bullying, né? Mulher também passa, mas homem passa pior, é uma fase difícil. Então, seja você adulto no trabalho, seja você adolescente na escola, seja você jovem ficando adulto na faculdade, seja você jovem ficando adulto no trabalho, seja na sua rua, na sua vizinhança, seja onde for, né? Ore por aqueles que te contrariam, né? Exatamente. Siga o Cordeiro de Deus, né? Que para nós é Jesus. O manso cordeiro. Exatamente. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. São Mateus 5, 44, 46 a 48. Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Muito importante, né, na Bíblia. Fala de Jesus Sagrado. e o Evangelho de Mateus. Exatamente. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. É isso aqui ninguém percebe, né? Só fala de Jesus, né? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeita. A perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se lhe tornaria igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo,
e lhes disse para se esforçarem por alcançá-la. Sim. Eu só não entendi com o evangelho por ele ter dito aqui, ó, Jesus se dirigia, não teriam cumprido. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela lhe tornaria igual, o que é inadmissível, ponto final. Então isso aqui é um espírita do evangelho falando que é inadmissível alguém chegar na perfeição do Criador? Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto, porque, veja bem, a minha concepção, né? As concepções, elas vão se ampliando, né? Qual é a minha concepção? Nós somos o que de Deus? Filhos, então a gente cresce também. Então a gente cresce também. Um filho de um cachorro cresce e vira um cachorro grande. Exatamente. Vós sois Deus. Vós sois deuses, né? A gente, por exemplo, o Filho do Homem, né? Jesus se referiu muitas vezes a Ele mesmo como Filho do Homem e outras vezes como Filho de Deus. Então eu vou pegar a palavra de Jesus. Jesus como Filho do Homem, ele foi o quê? Ele foi um óvulo no ovário da mãe, né? Ele foi um embrião, né? Ele foi um feto, ele foi um recém-nascido. Ele nasceu como nós, né? Ele foi um recém-nascido. Então a gente vai pegar Jesus como Filho do Homem, ele vai ser homem. E como Filho de Deus, ele vai ser Deus. Por isso que eu estou pegando a frase de Jesus. Jesus várias vezes falou. Se referiu a ele como Filho do Homem e outras vezes como Filho de Deus. Então eu vou pegar primeiro Jesus como Filho do Homem e depois Jesus como Filho de Deus. Então tem fases, como eu comecei a falar. Jesus como Filho do Homem, ele vai ser um óvulo inicialmente, né? Até chegar a ser homem, né? Vai ser um embrião, vai ser um feto, vai ser um recém-nascido, vai ser um bebê, vai ser uma criança, vai ser um adolescente, até ser um homem adulto. O Filho de Deus é a mesma coisa. O Filho de Deus, né? Se você pegar pelo Espiritismo, que vai bem a fundo, começando do princípio inteligente, até a inteligência individualizada que é nós. Se a gente pegar a inteligência individualizada que é nós, se a gente pegar a partir daí, né? A gente foi o quê? Foi o homem primitivo, vários tipos de homem primitivo, Neandertal, tal, foi evoluindo, chegou ao Homo sapiens, né? E aí a gente vai passar por várias etapas até ser Deus, né? Como Cristo. Cristo é o Espírito crístico que mais se aproxima de Deus. Então a gente vai ser Deus. Está alinhado, né? É o médio de Deus. Lógico que a humanidade não está preparada para concordar com isso, então ninguém fala sobre isso. Mas isso é muito simples e muito lógico. Filho de Deus é Deus, filho do homem é homem. Um filho de uma galinha é uma galinha. Um filho de um cachorro é um cachorro. Não tem... A lógica é simples no universo. Jesus é o médium de Deus, está alinhado com Deus, por quê? Jesus está em perfeita comunhão com Deus, porque ele já está... É como se fosse comparando a gente, né? Como se fosse um filho que já começou na fase adulta, né? Digamos assim, agora eu entendo meu pai. Quando é que eu cheguei a entender meu pai? Quando eu estava com 30 e poucos anos, quando eu passei a ser pai também, 40 e poucos anos, né? Então Jesus, os espíritos crísticos, eles vão participando da criação. Eles são co-criador em plano maior, comparado conosco, né? Comparado com Deus, ela é em plano menor. Então ele vai criando também, ele aprende. Então quando é que eu comecei a entender meu pai? Quando eu fui pai. Aí eu comecei a entender meu pai. Né? Quando eu me tornei um adulto de uma certa idade. Aí eu disse, agora eu entendo. Entendeu, meu filho? Pode falar, filho. Sim. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Estava falando nisso. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, que ela implica a prática de todas as virtudes. Com efeito, se observa os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere, mais ou menos, o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho,
que são a sua negação, a negação da caridade. Porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor de seus inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é, por isso mesmo, sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau da perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, amar os inimigos é isso, é a evolução, né? Na Bíblia tem a parte lá que diz, né? A gente procurar, a gente acha, né? Só procurar na Bíblia. Que diz assim, que eu vos enviarei o Consolador prometido. O Consolador prometido está aqui. Um monte de gente não vai acreditar, é normal. É normal. Quando Cristo veio, os profetas anunciavam ele. E Jesus é um profeta. E Jesus anunciou o Consolador prometido. O Consolador prometido está aqui. Poucos acreditam. Quando Jesus também chegou, poucos acreditavam. Mas não tem problema, Jesus não se importou. A gente sabe que a ampliação do entendimento, ela virá com o tempo. Né? Então, a gente vai cada vez mais compreender essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque pela questão de amar os vossos inimigos é uma ampliação do entendimento da palavra de Jesus. Né? Jesus não desceu para ver, desceu entre aspas, né? Não foi às zonas umbralinas, né, para ver aquele que o traiu, né, segundo a tradição. Né, a tradição diz que Judas traiu Jesus. Sim. Né? Jesus desceu para ver ele. Foi o primeiro que ele foi ver. Foi Judas, o que o traiu. Né? Não é um bom exemplo de amar os inimigos? Né? Traiu entre aspas, né? A gente sabe que não é bem assim. E Judas não traiu, que era uma concepção religiosa, né? Judas achou que Jesus iria derrotar o Império Romano. Isso, antigamente você estudava teologia a fundo, né? Hoje em dia eu não sei como é que está os estudos de teologia, né? Se tiver igual os da faculdade, está cada dia mais fraco. Mas quem estudou teologia a fundo, né? Esse povo mais velho que estudou teologia de verdade, esses padres antigos, esses bispos antigos que estudou teologia de verdade, ou até pastores mesmo, né? Mais antigos, eles sabem, né? Eles sabem de muitas verdades, né? Só que, infelizmente, a nossa sociedade, ela cada dia mais varada pelo materialismo. E o caminho de volta é tão difícil. Cada um de nós que está tentando trilhar o caminho de volta sabe a dificuldade que é, né? Eu sei as minhas. Mas vamos lá, né? Jesus é maravilhoso, né? Deus é um Pai infinitamente bom e justo. E Ele nos ajuda a ter fé, ter esperança, se esforçar para ter alegria, né? Ter amor, amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E trabalhar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Isso também não é uma forma de amar os inimigos? O inimigo não é o próximo? Todos não somos filhos de Deus? Se todos somos filhos de Deus, então o inimigo é nosso irmão. A gente não tem que amar nosso irmão? Tem que. Então é isso. Amar os nossos inimigos é uma ampliação da concepção. Tem mais aí? Não. Então, esse evangelho ficou com 14 minutos, né? Tá ótimo, né? E é um evangelho que serve para quem está no mundo carnal e quem está no mundo espiritual, né? Porque são só momentos, né? Quem está no mundo carnal vestiu a roupa da carne. Eu achei massa um dia que eu vi um palestrante falando isso, né? Que o corpo é a fardinha, é a farda do estudante para vir para a escola, né? A farda do espírito, né? A gente veste uma farda, hoje é essa farda, agora você está vestido de escoteiro, né? Está vestido de soldado, de servidor público, está vestido de feirante, né? Como eu já trabalhei de feirante há muito tempo, né? Você veste a fardinha, está vestido de cantor, de artista, de professor,
de médico, de policial, né? Está vestido de empresário, está vestido de político, fecha a fardinha e vai para a escola para ver, né? Como é que você vai sair. E depois volta. Se Deus desse valor aos bens materiais, ele recolhia todo o ouro da terra para ele, todo o diamante, né? Jesus, né? Os poderes de Deus, né? Não deixava aqui. Então, bens materiais têm valor? Tem, mas estão abaixo dos bens espirituais. E como você mesmo falou, meu filho, naquele dia, está abaixo de muita coisa, né? Abaixo da família, não é? Abaixo dos amores da família, abaixo dos valores dos amigos, né? Então, existe muita coisa que vale mais do que bens materiais, né? Dinheiro e poder. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Eu falo por nós cristãos, né? Eu como cristão falo por nós cristãos. Eu acho que cada um que é budista, hinduísta, confucionista, taoísta, né? Muçulmano, judeu, eu acho que cada um tem que falar por si, pelo seu grupo. Eu sou cristão, eu falo pelo meu grupo. Nós, irmãos cristãos, cuidado com os bens materiais e tudo que ele controla e tudo que envolve ele, né? Inclusive mídia, concepções ideológicas, ideologia e tudo. Muito cuidado. Jesus ensinou o amor. Todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos, né? Então, cuidado. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar vossos inimigos. Então, tenhamos muito cuidado, né? Porque gente muito boa pode estar se equivocando, confundindo as coisas. Primeiro é o amor. É paz, é amor. Jesus tem paciência. Jesus não enfrentou o Império Romano como algumas das 10 concepções ou mais teológicas, né, antigas, previam. Jesus veio o Cordeiro de Deus e manso. Então, nessas palavras, a gente encerra o nosso evangelho e nós vamos fazer nossa prece, meu filho, né? Quer fazer alguma coisa? Algum agradecimento? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, essa é a oração de Jesus, a oração que ele ensinou, a oração dominical, né? Então, e a gente faz uma nossa oração de agradecimento, né? Agradecemos ao Mestre Jesus, agradecemos a Deus e a todos esses espíritos bons, familiares, que velam por nós, né? Que Jesus, amado, protetor, que todos os espíritos bons, protetores, que toda a bondade que existe no mundo, cuidando de cada um de nós, possa nos proteger, mas principalmente possa nos dar força e alegria para sermos felizes e para levarmos felicidade ao próximo. Que a luz de Deus esteja conosco, que a luz de Jesus esteja conosco, que abrilhante nossos dias e que permaneça conosco durante dias e dias, e que o próximo Evangelho venha fortalecer ainda mais a nossa fé, o nosso amor, a nossa caridade diante de todos. Que assim seja.